Oi, pessoal, boa noite. Eu me chamo Stefane, sou assessora de marketing da Sobrafir e, em nome de toda a diretoria, desejo a vocês boas-vindas. Agradeço também a Philips pela parceria de sempre e ao fisioterapeuta Augusto Cruz pela essa palestra que ele vai estar apresentando hoje com o tema HOT HMV, Estratégia de Ventilação Não Invasiva para Pacientes com DPOC. O Augusto é docente e coordenador de pós-graduação em fisioterapia intensiva, teleconsultor da plataforma Cofito de apoio ao profissional, especializado em fisioterapia intensiva pela FAC Redentor e aperfeiçoado em pediatria hospitalar pela Unifesp. Pessoal, essa palestra vai estar disponível dentro de uns 10 dias no canal do YouTube da Sobrafir, tá? Para vocês poderem ver o replay, para quem não pôde assistir, né? Você está avisando essas pessoas. E com enorme honra, né? Eu passo agora a palavra para o Augusto. Seja bem-vindo. Obrigado, Stefane. Obrigado. Quero fazer um agradecimento especial aí a Philips, que fez o convite, a Sobrafir, que também disponibilizou e tem aberto as portas para eu estar falando para vocês hoje sobre o HOT HMV, né? Talvez uma sigla que muitos de vocês não conheçam, mas o objetivo é apresentar essa estratégia específica de ventilação mecânica não invasiva domiciliar no paciente DPOC. Nós vamos entender isso com mais calma, nós vamos falar aí sobre o impacto que a utilização da ventilação mecânica não invasiva no paciente com DPOC domiciliar ele tem de benefício, né? Então, quero agradecer a presença de todo mundo que está online com a gente aí, a galera está entrando, o volume de pessoas que está assistindo só aumenta, ou você que vai nos assistir no segundo momento aí, através dos canais do YouTube da Sobrafir, que está nos assistindo agora, muito obrigado por prestigiar esse evento, essa webinar, que é tão importante para o crescimento profissional, não é, gente? Então, sem mais delongas, vamos começar a falar um pouquinho, vou abrir aqui a apresentação e a gente manda bala, porque o assunto de hoje é HOT HMV. E talvez você esteja se perguntando assim, poxa, o que seria HOT HMV, né? A sigla HOT HMV é uma sigla muito simples, que significa nada mais, nada menos do que oxigênio terapia domiciliar e ventilação mecânica domiciliar, no caso, a ventilação mecânica não invasiva. Entretanto, é importantíssimo nós entendermos que, diferente do que o habitual, a ventilação mecânica utilizada em indivíduos que necessitam de suporte de vida ou que necessitam da ventilação para garantia do equipamento de ventilação, para garantia da ventilação pulmonar desse indivíduo, mesmo que algumas horas por dia, o HMV, nesse perfil de pacientes, ele tem outra indicação, ele tem uma outra estratégia, ele tem outro objetivo que vai, sim, trazer um grande objetivo para esse perfil de paciente, que é o paciente com DPOC, tá bom? Então, nós vamos falar hoje sobre uma utilização diferente do que o habitual da associação da oxigenoterapia com a ventilação mecânica não invasiva no paciente com doença pulmonar obstrutiva crônica domiciliar, beleza? Bom, a gente sabe, a gente conhece o impacto da VNI no paciente com DPOC. Todos os estudos, os guidelines que falam sobre a recomendação da utilização da ventilação mecânica não invasiva no paciente com DPOC, principalmente no paciente com DPOC exacerbada, são muito conclusivos e muito concretos quanto ao benefício, né? A pressurização de via aérea nesse perfil de pacientes, ela consegue favorecer muito a mecânica pulmonar, ainda mais, como nós sabemos e já conhecemos no ambiente hospitalar, dentro da clínica atenuada, da agudização que a exacerbação dessa doença traz. Somente para tirar aí, talvez elucidar um pouco mais o pensamento de quem está assistindo, a doença pulmonar obstrutiva crônica, o próprio nome fala, é uma característica, uma doença dentro do grupo das doenças obstrutivas, e ela se dá pelo fato de uma alteração e limitação do fluxo aéreo no pulmão desse indivíduo. Muitas vezes acometida, aliás, na grande maioria das vezes acometida pela exposição ao tabaco, mas também por fumaças ocupacionais, fumaças de tráfego, ou até mesmo como o estudo da ATS em 2010 atribui a outras causas, como, por exemplo, a asma persistente, de difícil controle, até mesmo a recidivância de eventos de tuberculose,
ou fatores dietéticos com alta ingesta de vitamina C, D, e até mesmo o fator genético com a deficiência de alfa-1 antitripsina. O enfoque principal que nós precisamos sempre lembrar nesse perfil de paciente, a característica desse paciente, é de um paciente onde o fluxo aéreo ele acaba tendo muita dificuldade devido a esse processo de obstrução. Esse processo de obstrução, na grande maioria das vezes, ele é dado por uma bronquite crônica, ou seja, um processo inflamatório remodelado com uma diminuição da luz do bronquíolo que vai aumentar a resistência da via aérea. E eu costumo sempre usar exemplos de aumento de resistência de via aérea como aquele corredor estreito, né, gente? Então, quando eu tenho um corredor mais estreito, eu preciso de mais tempo para conseguir passar. E o ar, não diferente disso, também necessita de mais tempo para ele conseguir alcançar as regiões alveolares ou até mesmo na fase expiratória ele sair por completo, o volume corrente, né, sair por completo da anatomia pulmonar e alcançar a atmosfera. Devido a esse estreitamento dado pela remodelagem do tecido na via aérea, esse aumento da resistência ele dificulta esse fluxo, ele dificulta esse deslocamento, fazendo com que esse indivíduo, com o passar dos anos, ele vá tendo aprisionamentos aéreos e hiperinsuflação. A hiperinsuflação, por sua vez, ela vai aumentar o diâmetro dos alvéolos, causando pequenas, inicialmente rupturas, né, lesões nos septos alveolares e até mesmo de paredes de alvéolos, fazendo com que o indivíduo ele tenha aí uma perda da elastância, que é a capacidade que o pulmão tem de recuar a sua posição original, e também uma perda de área de secção transversa. Então, nós já conhecemos o indivíduo com DPOC como um indivíduo que, além da limitação ao fluxo, além do aumento da resistência de vias aéreas e a perda de elastância, ou seja, o ganho de complacência, esse indivíduo, devido ao fato de ser um indivíduo com um aprisionamento aéreo, ele é um indivíduo que, ao longo prazo, com o passar dos anos, ele vai se tornando um retentor de dióxido de carbono, um retentor de CO2, com toda a clínica característica. E, além disso, um doente hipoxêmico pelo fato da perda, principalmente da perda de área de secção transversa, que vai limitar, assim, a difusão do gás oxigênio para que seja ligado aí, para que acesse a minha circulação e seja captado pela hemoglobina. Então, olha que interessante, né? Nós temos um indivíduo com uma doença pulmonar crônica que somente vai progredindo cada vez mais conforme esse indivíduo vai sendo mais exposto aos agentes, né, causadores etiológicos dessa doença, e isso faz com que esse paciente, com o passar dos anos, quanto mais ele envelhece, menor seja a sua qualidade de vida. Inicialmente pela hipoxemia, mas também pela alteração do dióxido de carbono, que vai gerar aí uma série de outras respostas compensatórias, como elevação do bicarbonato para estabilização do pH. Além disso, esse indivíduo mais hipoxêmico, já no estágio mais avançado e mais grave da doença, associada à retenção do CO2, ele apresentará variáveis laboratoriais como a policitemia, aumentando a viscosidade do sangue, causando, assim, uma outra gama de complicações relacionadas à alteração da composição e viscosidade estrutural do sangue, né? Então, nós sabemos que a pressão positiva, ela tem como principal objetivo favorecer esse deslocamento do fluxo, reduzir o impacto dessa limitação do fluxo aéreo, favorecendo principalmente a exalação, promovendo, assim, a diminuição dessa hiperinsuflação, com deslocamento do ponto de igual pressão, uma estabilização da parede dessa via aérea, né? Diminuição da resistência dessas vias aéreas, pelo CPAP ou pelo EPAP, né? Ou até mesmo pela PIP, na pressão positiva invasiva. E isso tudo acaba sendo um fator aí essencial na condução e no manejo ventilatório desse paciente. Na fase aguda da doença, no pronto atendimento, a ventilação mecânica não invasiva, ela é carro-chefe em toda a terapêutica, principalmente com o objetivo de tentar prevenir a intubação orotraqueal e também no processo de desmame ventilatório pós-extubação e garantia da estabilidade clínica desse paciente que você não conseguiu evitar a intubação, mas que após a condução e a extubação desse paciente, você quer mantê-lo bem com
a clínica e a mecânica ventilatória favorável até o momento da aula. Então, todo esse conhecimento, esse insight da pressão positiva não invasiva intra-hospitalar, com o objetivo de tentar estabilizar a mecânica pulmonar, de tentar favorecer essa mecânica pulmonar no paciente exacerbado, já é de conhecimento da literatura. A grande questão está exatamente no momento no qual esse paciente já estável, ele sai do ambiente hospitalar e vai para casa. Agora, esse paciente é um paciente totalmente diferente do que nós conhecemos, na verdade, não é mais aquele paciente que está em franco desconforto respiratório, é um paciente que nós observamos naturalmente os sinais de desconforto respiratório crônicos, né, como a utilização da musculatura acessória, que é algo natural para esse paciente, enfim, e outros sinais dessa insuficiência respiratória crônica que ele tem. Entretanto, pela estabilidade e pela garantia aí da sustentação da mecânica ventilatória que garante que esse paciente consiga ir para o domicílio, muitas vezes a ventilação mecânica não invasiva deixa de ser empregada, deixa de ser indicada a partir do momento da saída, ou até mesmo 48 horas antes da alta hospitalar, não sendo mais um recurso utilizado nesse paciente no seu domicílio, durante o seu dia a dia, durante o cotidiano desse indivíduo, trazendo, assim, um impacto diferente na sua qualidade de vida e também na sobrevida. O objetivo principal que nós vamos trazer aqui hoje, nessa aula, é falarmos exatamente sobre isso. Esse indivíduo com DPOC grave, que já é um indivíduo, muitas vezes, O2 dependente, um indivíduo que já utiliza oxigenoterapia no seu domicílio, seja por um concentrador de oxigênio, seja com a utilização de um cilindro de O2, concentrador de fluxo contínuo, um concentrador dose-pulso, enfim. Esse paciente, muitas vezes, ele pode ter um maior benefício se associado à ventilação mecânica não invasiva com o intuito de não garantir uma estabilidade clínica, até mesmo por Augusto? Eu não estou te escutando. Vamos ver se... Não consigo ainda te escutar. Pessoal, só um momentinho, a gente vai ver o que a gente pode fazer aqui para melhorar o som do Augusto. Estou tentando fechar e abrir meu áudio. Agora foi, agora tá. Vamos voltar. Começou, o áudio foi interrompido agora ou ele parou no slide anterior? Não, foi quando você entrou nesse slide. Beleza. Então vamos lá. Obrigado, viu? Pessoal, tá me ouvindo aí? Manda um ok no chat. Vamos conversar, vamos interagir, hein? Então, gente, como havia dito, o objetivo da ventilação mecânica não invasiva nesse perfil de paciente, diferente do que nós estamos habituados, ele não é o objetivo de estabilizar uma exacerbação. Porque esse paciente ele não está mais exacerbado. Esse paciente voltou ao seu domicílio e ele voltou às suas atividades de vida diária com as limitações que a doença traz. O objetivo do HOT-HMV, que é a associação da oxigenoterapia domiciliar com a ventilação mecânica não invasiva, é observar se, de uma maneira diferente da terapêutica da exacerbação, se a ventilação mecânica não invasiva consegue trazer algum benefício à qualidade de vida e à sobrevida desse paciente. É exatamente a literatura que fala sobre isso que nós vamos discutir hoje, tá? Então, nós vamos falar especificamente sobre o HOT-HMV, a associação da oxigenoterapia com a ventilação mecânica não invasiva no paciente com DPOC, mas um detalhe, o paciente mais grave, o paciente já retentor de dióxido de carbono, como o título desse estudo fala, né, hipercapnia persistente, e
também, obviamente, a hipoxemia, algo que já é natural e característico da doença. Bom, antes de nós falarmos especificamente sobre os resultados, é importante sempre nós também conhecermos os critérios nos quais nós devemos levar em consideração para indicar a ventilação mecânica não invasiva nesse perfil específico de paciente. E o perfil que utilizará a associação do HOT com HMV é um perfil de pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica, que já apresentaram episódios de exacerbação, já tiveram uma internação hospitalar, né, que necessariamente utilizaram uma ventilação mecânica não invasiva ou invasiva, mas que já passaram pelo período da agudização, já venceram e ultrapassaram essa fase da agudização hospitalar, mas que ainda assim, após a alta hospitalar, após cerca de 3 semanas a 3 meses da alta hospitalar, esse indivíduo, ele ainda apresenta uma persistência da retenção do dióxido de carbono. Essa persistência da retenção do dióxido de carbono, ela não é uma atribuição do pós-hospitalar, e ela está totalmente atrelada às condições estruturais pulmonares, né? Então, a depender do agravo das condições do processo e da progressão da doença, esse indivíduo, num determinado momento, determinado período da vida, ele vai apresentar, sim, uma retenção significante do fluxo, da capacidade residual funcional, o que vai aumentar, sim, os seus níveis de dióxido de carbono, né? Então, é para esse perfil específico de paciente. Um paciente já num estágio mais avançado, já um paciente mais grave dessa doença pulmonar obstrutiva crônica, pós-exacerbação e pós-alta hospitalar, pós-reversão clínica da exacerbação. Vale lembrar também que a associação do HOT-HMV, ela tem como principal objetivo o perfil de pacientes específicos com doença pulmonar obstrutiva crônica, e por isso é importante que se descarte outras potenciais causas de retenção de dióxido de carbono, como a síndrome da hipoventilação da obesidade, por exemplo, que é uma condição de hipoventilação alveolar dada pela limitação da expansão pulmonar devido à obesidade, e isso também vai colocar o paciente em um perfil restritivo agora, e não um perfil obstrutivo, com características de doenças muito parecidas, né, as características de retenção de CO2, mas agora por uma causa totalmente diferente, que é a síndrome da hipoventilação da obesidade. Então, ao observar esse paciente pós-alta hospitalar, pós-estabilização, descartar a síndrome de hipoventilação da obesidade e observar que após ali 2, 3 semanas, até 3 meses, esse paciente tem uma persistência da hipercapnia, esse paciente é um paciente totalmente elegível para a utilização da ventilação mecânica não invasiva domiciliar. E o objetivo de hoje, justamente, é nós levantarmos e buscarmos na literatura as justificativas pelas quais isso pode ser benéfico para esse indivíduo. Antes de nós entrarmos especificamente na estratégia HOT-HMV, vale lembrar que a utilização da ventilação mecânica não invasiva nesse perfil de paciente já é, há muito tempo, comprovadamente, uma estratégia de impacto positivo no controle dos gases arteriais, né? O estudo do Wolfram Windisch, de 2005, publicado na Chest, ele mostra exatamente que os indivíduos, após 2 meses de utilização de pressão positiva não invasiva, eles tiveram um impacto relevante, significativo, com P menor que 0,001, na redução do dióxido de carbono, né? Além disso, uma elevação da pressão arterial de oxigênio. Talvez alguns de vocês pensem que, pelo fato de se alterar o dióxido de carbono desse indivíduo já retentor de CO2, esse paciente agora apresentará uma alcalose metabólica. Mas, como todos nós sabemos, o mecanismo compensatório do equilíbrio ácido básico faz com que, nesse período, esses potenciais distúrbios metabólicos sejam corrigidos com as novas alterações do bicarbonato, como também são evidentes nesse estudo, com a redução do bicarbonato.
Um dos fatores interessantes aqui, até mesmo que nós podemos observar que o pH se manteve estável após 2 meses da ventilação mecânica não invasiva, é pelo fato da dinâmica dos gases terem impacto direto sobre a motricidade vascular, pulmonar e sistêmica, mas principalmente pela elevação da PaO2 e pela redução da PaCO2, uma menor sobrecarga para o ventrículo direito, uma diminuição da pós-carga do ventrículo direito, que nesse perfil de paciente já é muito alto, o que vai reduzir aí os impactos do cor pulmonale, uma condição secundária, doença pulmonar obstrutiva crônica que nós já conhecemos, que se dá pelo fato da alteração e da sobrecarga que o ventrículo direito sofre pela motricidade vascular, a vasoconstrição pulmonar hipóxica, enfim, e também pela hiperinsuflação pulmonar. Então, pelo simples fato da ventilação mecânica não invasiva conseguir ter uma relevância direta na pressão arterial desses gases, oxigênio e dióxido de carbono, esse indivíduo ele também já consegue ter uma menor sobrecarga do ventrículo direito, o que vai tornar esse indivíduo um indivíduo com um prognóstico clínico muito mais positivo, né, muito mais esperançoso pelo fato da redução da sobrecarga do ventrículo direito. Agora, entrando um pouco mais na utilização e emprego desse recurso, agora na ventilação domiciliar não invasiva desse indivíduo, existem 2 estratégias nos quais nós podemos utilizar. A primeira delas é a utilização da ventilação mecânica não invasiva noturna, com o objetivo de garantir a ventilação durante o sono, né? E o estudo publicado pelo Dr. McAvoy em 2009 na Thorax, ele já mostrou que o paciente com DPOC ele se beneficia muito da utilização da ventilação mecânica não invasiva durante o sono, com variáveis diretas relacionadas ao sono, né? Como, por exemplo, um aumento do percentual de sono REM, além da redução do IAH, né, que é o índice de apneia e hipopneia. Em consequência disso, uma redução do CO2 direto, a elevação desse CO2 durante o sono. Como nós podemos observar também no gráfico à direita, que isso teve um impacto direto na sobrevida desses pacientes quando a oxigenoterapia domiciliar era associada à ventilação mecânica não invasiva. Então, pelo simples fato de nós pensarmos na utilização da ventilação mecânica não invasiva para a qualidade do sono, como quem trabalha com sono já conhece muito bem esses benefícios, nós já podemos também identificar que os benefícios que a utilização da ventilação mecânica não invasiva do sono trazem sobre esse perfil de pacientes não estão associados somente às variáveis de sono REM ou de AH, mas também com a redução do dióxido de carbono, que inclusive foi também identificada por um outro estudo publicado em 2018, onde eles fizeram um acompanhamento de um grupo de pacientes em um período de 2 anos, sendo que a primeira visita ela foi imediatamente pós a alta hospitalar, simplesmente por uma coleta dos níveis de albumina. Após 1 ano, eles fizeram novamente a coleta desses níveis de albumina, além disso, fizeram uma polissonografia, a coleta da gasometria arterial, uma ecocardiografia, enfim, outros exames como o peptídeo natridiurético, enfim, que tinham o objetivo de triar esses pacientes para esse acompanhamento. E após essa segunda visita, com 1 ano pós-alta, esses indivíduos eles eram submetidos à ventilação mecânica não invasiva domiciliar noturna durante mais 1 ano, ou seja, em 2 anos. O primeiro ano era um acompanhamento simples, sem a ventilação mecânica não invasiva, e o segundo ano, utilizando a ventilação mecânica não invasiva durante a noite. E nós podemos observar os resultados muito semelhantes aos resultados do estudo anterior, que os níveis de CO2, os picos de CO2, eles reduziram durante a noite com a utilização da pressão positiva. E, além disso, obviamente, pela melhora do IAH, esses indivíduos também tiveram menores episódios de queda de saturação. Mas isso parece um tanto quanto óbvio para quem trabalha com sono. A grande questão é o impacto que isso teve sobre a clínica desse perfil de paciente. E um achado que foi extremamente interessante foi que, dos indivíduos que apresentavam episódios de hipercapnia noturna, a utilização da VNI, ela
restabilizou os níveis de CO2, trazendo uma relevância ou um restabelecimento dos níveis séricos de albumina. E você talvez esteja se perguntando o que é a albumina. A albumina é uma proteína que está diretamente relacionada à estrutura do capilar pulmonar, à pressão coloidosmótica ou oncótica desse capilar pulmonar, que tem como objetivo garantir com que o volume vascular, o volume intracapilar, se mantenha dentro do vaso. Ao perder níveis séricos de albumina, eu perco a capacidade de manter o líquido dentro do vaso. A pressão hidrostática intravascular, ela supera a pressão coloidosmótica ou oncótica e esse líquido extravasa, sobrecarregando assim os alvéolos por aumento da tensão superficial. Então, garantir com que haja um restabelecimento desses níveis séricos de albumina com a utilização da ventilação mecânica não invasiva noturna, nós conseguimos garantir com que a sobrecarga alveolar desse paciente também seja contida. Além, obviamente, do controle do dióxido de carbono, que nós já vimos mostrado em outros estudos. E isso teve um impacto direto sobre o número de episódios de exacerbação nesses pacientes. Então, observem que nós temos aí o período A, o primeiro ano onde esses pacientes não foram submetidos à ventilação mecânica não invasiva, e o número de exacerbações por ano foi muito superior ao período B, onde esses indivíduos utilizavam a ventilação mecânica não invasiva durante a noite, com um P relevante de 0,03. Então, essa é uma justificativa mais do que plausível que esse indivíduo, ele vai se beneficiar, e isso vai trazer um impacto clínico direto com a redução dos episódios de exacerbação, diminuindo a necessidade da busca a um serviço de emergência, diminuindo os episódios e eventos de internações e reinternações hospitalares, trazendo um impacto financeiro do serviço da operadora de saúde e até mesmo um impacto financeiro sobre esse paciente. Portanto, a ventilação mecânica não invasiva, não somente por aquele controle natural que nós conhecemos dos gases arteriais, ela sim vai ter uma relevância direta também no controle da exacerbação por um impacto sobre os níveis séricos de albumina. Um pouco mais adiante, né, uma meta-análise publicada em 2016 já vem e corrobora tudo isso que nós estamos falando, que os estudos eles mostram um favorecimento da ventilação mecânica não invasiva no controle da PaCO2, mas também um favorecimento em relação à taxa de mortalidade nesses indivíduos. Então, a utilização prolongada por longos períodos de ventilação mecânica não invasiva nesse indivíduo, já, quando diz longos períodos, não estamos falando sobre longas horas, né? E sim sobre uma utilização prolongada em dias, meses, né? Para esse paciente, se torna aí algo relevante que vai aumentar a sobrevida desse paciente. A segunda indicação que nós temos para a utilização da ventilação mecânica não invasiva domiciliar para o paciente com DPOC é a utilização durante a prática da atividade física, durante a prática do exercício físico. E nós também trazemos estudos mais antigos, mais novos, que mostram e comprovam exatamente isso. Que além de, do lado direito, aqui na figura 2, aumentar o tempo de tolerância, aumentar o tempo da prática da atividade física, aumentar a carga de trabalho no qual esse indivíduo conseguiu ser submetido, o fato desse paciente ser mais exposto à reabilitação por mais tempo teve uma relevância direta sobre o VO2, que é o nosso objetivo principal de reabilitação e que vai trazer um impacto direto sobre a funcionalidade, sobre a qualidade de vida e as atividades de vida diária desse paciente. Então, utilizar a ventilação mecânica não invasiva durante a prática da atividade física com esse perfil de paciente também traz um benefício pelo aumento da tolerância, né? O aumento do tempo de tolerância na exposição da atividade física e, consequentemente, um resultado maior no ganho de funcionalidade com elevação do VO2, que é o nosso principal objetivo durante a reabilitação, o que também foi comprovado em 2007 num estudo publicado no ER sobre a associação
da ventilação mecânica não invasiva durante o teste de caminhada de 6 minutos. Então, somente uma comparação que mostra, né, que pós-teste, os indivíduos que utilizaram e associaram a ventilação mecânica não invasiva tiveram uma PaO2 maior. Além disso, eles tiveram um Borg de espineia muito menor em comparação ao grupo que não utilizou a ventilação mecânica não invasiva. E, consequentemente, tudo isso fez com que a distância desse teste fosse maior nos 6 minutos, mostrando que esse paciente tinha muito mais tolerância à atividade física. Então, olha que interessante, né? Nós falamos aqui sobre duas situações. A primeira situação, que foi a ventilação mecânica não invasiva do sono, e a segunda situação na domiciliar também, que é a associação da ventilação mecânica não invasiva na reabilitação. Obviamente, isso já é algo muito comum no ambiente hospitalar, no ambiente ambulatorial, mas no ambiente domiciliar, muitas vezes, a utilização da ventilação mecânica não invasiva, ela está muito mais associada ao controle de sintomas, ao controle da dispneia, e não uma associação de um recurso que vai potencializar os resultados e a tolerância à prática da atividade física, que é o nosso objetivo durante o processo de reabilitação. Devido a isso, o ERS, a Sociedade Europeia Respiratória, decidiu se unir para discutir um guideline da utilização de longa duração da ventilação mecânica não invasiva domiciliar nesse perfil de paciente. E ela vem exatamente com a justificativa da não estabilização clínica de um paciente que já está estabilizado, mas sim da normalização ou da readequação das variáveis arteriais de dióxido de carbono, como nós já havíamos falado nesse impacto, mas principalmente sobre a utilização da ventilação mecânica não invasiva noturna para aumentar a qualidade de sono desse indivíduo e aumentar, assim, o seu desempenho durante o dia e as variáveis que nós já havíamos discutido relacionadas ao nível sérico de albumina, enfim, além dos arteriais, como eu havia citado. Obviamente, o número de estudos que são necessários para que um guideline tenha uma recomendação forte ainda não foram alcançados. E o nível de impacto desses estudos ainda não garantem que as recomendações elas tenham um grau de recomendação forte. Todavia, já é de conhecimento de todos o benefício no qual esse perfil específico de paciente tem. Por isso, é de suma importância que o profissional que está reabilitando esse indivíduo no seu domicílio, seja um profissional que faz o acompanhamento do sono, ou até mesmo um profissional da reabilitação pulmonar domiciliar, que ele utilize recursos como esses para aumentar os resultados e aumentar a qualidade de vida e a sobrevida desse paciente. Uma das discussões, talvez, que muitos de nós possamos ter, está relacionada ao custo da utilização de um recurso de ventilação mecânica não invasiva para um paciente com doença pulmonar obstrutiva crônica. Vale lembrar que, pelo simples fato de nós reduzirmos os eventos de exacerbação e agudização dessa doença, isso já justifica muito mais do que qualquer outra coisa que que a redução dos custos associados à internação, reinternações, ou até mesmo da terapia intensiva para esse perfil de paciente, faz com que a utilização desse recurso domiciliar seja de extrema valia com a redução do custo, fazendo assim com que aumente o lucro das operadoras, aumente o lucro do paciente, aumente o lucro do serviço. Então, sim, é um recurso que nós temos mais do que uma justificativa, nós temos mais do que a certeza que é um recurso a ser utilizado nesse perfil de paciente. Vale somente aí o emprego e a apresentação e a sugestão da utilização para esse perfil de paciente. Já atuei em reabilitação pulmonar ambulatorial e a utilização da ventilação mecânica não invasiva associada à atividade física sempre foi aí uma forte aliada no aumento da tolerância e no tempo de reabilitação. E os resultados dos quais eu encontrava com os meus pacientes sempre foram muito favoráveis.
Por isso, sou um defensor ferrenho da utilização da pressão positiva, mesmo no paciente já estabilizado da agudização. Lembrando que não é porque esse paciente está estabilizado dessa agudização, não é porque esse paciente não está mais exacerbado, que ele não tem um comprometimento da mecânica ventilatória, que esse paciente não tem um comprometimento do meu componente resistivo e também uma perda de elastância alveolar. Então, por isso, a utilização desse recurso, vindo com o objetivo de otimizar os fluxos, principalmente fluxo respiratório, eles vão sempre ter aí uma relevância muito positiva, o que vai sempre potencializar e otimizar muito os nossos resultados, tá bom? Bom, Rúbia, falei 5 minutos mais rápido, hein? Falou mesmo. Não, Augusto, foi ótimo. Quero agradecer. Né? Você sabe tudo disso. Eu atuei, Rúbia, em algumas vertentes na assistência do paciente com DPOC. Eu atuei na sala de emergência, admitindo esse paciente exacerbado. Eu atuei na terapia intensiva durante uma década, sempre conduzindo a ventilação mecânica, desmame e extubação. Eu sei a importância que há de evitar ou prevenir uma intubação para esse paciente, né? Que é um paciente que ele vai perder muita força muscular. Todos os pacientes em ventilação mecânica perdem força muscular, né? O miotrauma diafragmático ele é uma evidência clara, independente do modo ventilatório. Obviamente, os modos proporcionais, eles têm uma menor perda de fibra tipo 2 no diafragma. Entretanto, não quer dizer que eles não perdem. E esses pacientes, conforme eles vão internando, sendo intubados, exacerbando, exacerbando, digamos assim, esses pacientes vão lentamente tendo uma progressão da piora clínica e a piora funcional. Utilizar um recurso como esse, talvez seja o principal aliado para a gente conseguir desacelerar esse processo de piora nesse perfil do paciente, além de expor esse paciente a uma complicação mais grave que vai levá-lo a uma terapia intensiva. Como eu havia falado, eu também atuei no centro de reabilitação pulmonar e, por ironia do destino, 100% dos meus pacientes eram pacientes de DPOC GUT 4, eram pacientes bem graves, nos quais, no serviço que eu atuava, esses pacientes também eram acompanhados com relação à reabilitação do sono. Então, nesse layout específico de paciente, a ventilação mecânica não invasiva sempre foi uma aliada muito forte, tanto na reabilitação quanto na estabilidade clínica intra ou extra-hospitalar na minha carreira. Não é à toa que eu vou defender isso eternamente. Usem ventilação mecânica não invasiva. Ah, mas o paciente já está estável. Usem ventilação mecânica não invasiva nesse perfil de paciente, né? Por isso que eu não perco essa gana de ficar falando sobre isso, tá? É isso aí. Gente, me segue no Insta, tá aí, me segue. Segue ele no Instagram, gente, que é bem legal aí, tem bastante informação e umas piadas, vamos dizer assim, mas bem divertidas em relação à fisioterapia. É bem legal. Eu tenho algumas perguntinhas aqui. Antes de fazer as perguntas, só informar que se alguém precisar de certificado, por favor, mandar no e-mail comunicação.respironics@philips.com comunicação.respironics@philips.com e pedir o certificado, tá? Então, eu vou aqui para as perguntas. Aqui tem, na verdade, não é uma pergunta, mas eu acho que é um tema para a gente discutir. Uma pessoa falando que no hospital dele, sim, eles não têm VNI, eles não têm equipamento de VNI, e que nas exacerbações eles acabam entubando, o que leva a um custo muito mais elevado, né? Então, ele comentou sobre isso. E aí eu queria que você falasse um pouquinho, até porque ele pode usar o próprio ventilador, né, para fazer VNI, enfim. Bom, vamos lá. Realmente é um desafio, uma limitação que alguns serviços encontram de não terem um dispositivo específico de ventilação mecânica não invasiva no ambiente intra-hospitalar. O que não quer dizer que a ventilação mecânica não invasiva se torna contraindicada caso você tenha um equipamento de ventilação mecânica invasiva. Obviamente, eu não posso deixar de falar que
que os ventiladores mecânicos mais antigos são ventiladores mecânicos nos quais nós não temos tantas tecnologias e algumas particularidades devem ser levadas em consideração, como compensação ou pressão mínima para se sustentar aí um preenchimento do circuito, ou até mesmo equipamentos que não detêm ou não contêm tecnologias de compensação de escape, em vista de que nós sabemos que, a depender da interface, que no ambiente hospitalar não necessariamente vai acoplar tão bem na face do paciente, o escape vai ser grande. Então, se você contém um equipamento microprocessado, não necessariamente precisa ser moderno, high-tech 2020, não é isso, gente. Mas um equipamento onde você tem aí uma compensação de fuga, uma compensação de escape, isso já te dá uma certa segurança de realizar a ventilação mecânica não invasiva no equipamento de ventilação mecânica invasiva. Alguns equipamentos mais modernos, eles já associam e já contêm dentro da sua programação modos de ventilação mecânica não invasiva que compensam escapes maiores. Mas isso não quer dizer que um equipamento que compensa ali os seus 60 litros não possa ser utilizado se você conseguir evitar o máximo de escape na interface. Mesmo que não tenha um modo de ventilação mecânica não invasiva, você passa na pressão de suporte. Obviamente que o CPAP, por muitos anos, ele foi aí a indicação ouro do DPOC, mas nós sabemos que hoje o paciente exacerbado com elevação do nível de dióxido de carbono, esse paciente ele já se beneficia mais com 2 níveis de pressão. E a pressão de suporte nada mais é do que 2 níveis de pressão. Uma pequena diferença é que você não vai ter fluxo contínuo, você vai ter 2 válvulas, abertura de disparo e ciclagem da ventilação mecânica invasiva convencional. Mas, nossa, se eu falar das inúmeras vezes que eu liguei um ventilador mecânico invasivo numa máscara de silicone, aquelas máscaras anestésicas, e eu segurei exacerbação e preveni intubação, foram inúmeras vezes, né? Não dá para fazer. Obviamente que nós temos que tomar o cuidado de não atrasar uma intubação inevitável. Acho que essa é a discussão do momento em tudo, né? Na AIDS, na Covid, principalmente, o que não é diferente do DPOC. O Andrés Esteban, em 2014, já falava sobre o atraso da intubação independente do perfil de pacientes. Então, utilizem recursos de ventilação mecânica invasiva. Obviamente, se você tiver um equipamento específico, com tecnologia e de recursos de ventilação mecânica não invasiva, ótimo. Você é um privilegiado, digamos assim, em comparação à realidade nacional. Mas não tendo, não quer dizer que não dá. Exatamente. Dá para fazer aí no ventilador de UTI, mas saibam que, de fato, ele não faz compensação de fuga, como um equipamento que é destinado para isso mesmo. Mas que dá, né? Se você não tem outra opção, você pode usar um ventilador de UTI, sim. Vamos lá. Com compensação, hoje, equipamentos que compensam até 120 litros. Obviamente que são muito poucos, e são muito caros. Se você tem equipamentos como esse, geralmente vão ter um equipamento de ventilação mecânica não invasiva. Sim. Olha, tem mais uma pergunta, teve uma que veio aqui pelo WhatsApp. Se há uma modalidade específica para o exercício com a VNI? Legal. Bom, a gente tem que pensar no seguinte. Durante o exercício físico, o distúrbio de relação VQ vai fazer com que o paciente tenha uma queda de saturação. Isso vai bombardear o centro de controle respiratório desse paciente. E o aumento da intensidade do esforço vai ser visível. A gente vê isso durante o exercício físico no paciente. Então, como objetivo aumentar a tolerância à prática da atividade física, é indispensável que eu utilize um recurso no qual, na fase inspiratória, eu dê um suporte ao músculo, ou seja, que eu utilize um IPAP, nós vamos dizer assim. Ou seja, 2 níveis de pressão, o famoso BIPAP, né? Então, nesse momento, durante a prática da atividade física, o BIPAP, ele é mais recomendado, justamente pelo fato dele dar um auxílio ao músculo inspiratório que está com o trabalho aumentado. Olha que interessante, Rúbia. Um dos detalhes do estímulo do centro de controle respiratório do paciente com DPOC, que pelo fato da retenção de dióxido de carbono ser muito alta, o bicarbonato ele vai se elevar e isso vai fazer com que a acidose licórica quase não aconteça.
porque o grupo respiratório dorsal no bulbo, ele sempre vai ser estimulado quando o pH licórico estiver abaixo de 7,32. E como o bicarbonato, de uma forma de compensar esse pH, vai subir, é muito difícil agora que esse pH volte a 7,32. Por isso, o mecanismo de estímulo ventilatório do DPOC, agora ele se dá pela hipoxemia, que vai fazer a vasodilatação e estimular os baroreceptores aórticos e carotídeos. Com a adequação dos níveis de CO2 e a redução do bicarbonato, como nós vimos no estudo aqui, dos pacientes que utilizaram VNI por 2 meses, pode ser que você devolva o estímulo para as alterações do nível de CO2 para esse paciente, e esse paciente não necessariamente precisa estar tão hipoxêmico. E ao não necessariamente, não digo tão hipoxêmico, mas não estar hipoxêmico, e ao não estar hipoxêmico, nós estamos garantindo aí com que esse paciente tenha um melhor aporte energético tecidual, o que vai inflamar ele muito menos. Olha que coisa louca, né? A gente devolve aí o estímulo a quem é de direito, a quem originalmente deteve essa função, que é a alteração do pH licórico, no qual responde diretamente com a alteração do nível de dióxido de carbono. Aí, perfeito. Tem gente falando que tá mudo. Tá mudo? Mas para mim não tá, não sei. Aquela hora, não foi? De alguém. Não, é um que saiu aqui agora. Tem várias perguntas também falando se vai ficar gravado, a Sobrafir vai liberar daqui mais ou menos uns 10 dias para o YouTube, tá? Vai estar lá. Vocês vão ser avisados por e-mail, todo mundo que fez a inscrição. E eu vou repetir aqui o e-mail para pegar o certificado. Está escrito aqui no chat, quem conseguir olhar, é comunicação.respironics@philips.com, tá? Bom, vamos lá, que ainda tem mais uma aqui, uma perguntinha. Para me seguir no Insta, é @Augusto Cruz Fisioterapia, tem na tela, galera. É isso mesmo. Vamos lá, peraí. Tem uma pergunta aqui. Minha mãe é hipertensa e diabética, fez a ponte de safena há 2 anos, mas cansa muito ao fazer suas atividades em casa. O que pode ser? E o que se faz, né, nesse caso? Bom, aí é um outro perfil de paciente, mas que também está associado à reabilitação ambulatorial. Nesse caso, a mãe da espectadora, a própria cirurgia da revascularização do miocárdio mostra que ela teve uma isquemia miocárdica, ou seja, evidentemente a bomba miocárdica ela já não tem mais a mesma efetividade. Então, devido a isso, muito provavelmente, quando isso acomete o lado esquerdo do coração, o pulmão, perdão, acaba sendo sobrecarregado por conta dessa ineficiência que o ventrículo esquerdo tem de ejetar o sangue como anteriormente ele tinha num indivíduo saudável, sem as isquemias miocárdicas. Então, pelo fato da bomba miocárdica já não ser mais a mesma, já ela funcionar, frente aí uma perda de algumas células, isso faz com que durante a prática da atividade física, quando o aumento do fluxo sanguíneo ele se torna algo relevante, a velocidade do fluxo sanguíneo aumenta muito, o ventrículo esquerdo ele não dê conta desse trabalho e isso acabe sobrecarregando um pouco o pulmão com esse, digamos assim, congestionamento de fluxo sanguíneo que vai aumentar a pressão hidrostática capilar. Obviamente que durante o processo de reabilitação cardíaca, o aumento do VO2, ele faz com que esse indivíduo, esse paciente, no caso a mãe dessa espectadora, ela tenha uma menor elevação dessas variáveis hemodinâmicas da atividade física, ou seja, ela consiga fazer mais coisas gastando menos energia, ou seja, ela vai precisar menos do coração, vai precisar menos do pulmão com a prática da atividade física. E para isso, é necessário que ela seja introduzida em um programa de reabilitação cardíaca, né? E esse programa de reabilitação cardíaca vai ter como principal enfoque o ganho do VO2, que vai melhorar a qualidade de vida da mãe dessa espectadora, que eu não sei, eu não estou vendo o nome de vocês, não. Mas é isso. Então, leve sua mãe para um programa de reabilitação cardíaca, que eu acho que é indispensável aí para que ela tenha uma melhora na qualidade de vida. É isso aí. Última pergunta. Vamos lá. Vamos lá. Tinha a última, já tem outra aqui. Bora. Mas vamos lá.
Excelente aula. Será que existe algum artigo recente falando sobre redução do risco de reinternações hospitalares quando utilizado o O2 mais a VNI domiciliar? Esse estudo que eu havia mostrado é um estudo que já estava dentro dos últimos 5 anos, né? Mas eles foram os estudos que foram utilizados para pautar o guideline. Então, o guideline, ele serve aí como um estudo que foi publicado no ano passado, como um estudo recente que vem nessa justificativa. Obviamente, são necessários outros estudos, né? Eu comentei até que o guideline não crava um grau de recomendação mais alto pelo fato dos estudos que tem não terem um impacto tão grande e até mesmo o número de estudos, né? Não serem tão altos assim. Então, confesso que eu também tenho essa sede de cadê outro, cadê mais um, que são importantes aí para a gente justificar muitas vezes na nossa estratégia de negociação com as operadoras, com os contratantes, enfim, do nosso serviço. Fechado. Gente, a gente já está, assim, sem muito tempo. Eu sei que ainda tem algumas perguntas. Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar essas perguntas para o Augusto, e agora eu vou pedir uma coisa para ele aqui que a gente não tinha combinado. Se você pode responder essas perguntas lá no seu Instagram, lá no Stories. Claro. Tem algumas perguntas aqui que ficaram faltando, então as pessoas que estão interessadas ainda em ser respondidas, podem entrar lá no Instagram dele, que ele vai responder no Stories, tá? Então, vai ficar lá gravadinho, de hoje para amanhã, e aí vocês conseguem acompanhar a resposta. Combinado, Augusto? Você me manda os Stories agora mesmo. Fica 24 horas no Story, hein, galera? Isso. Tem que acessar hoje ainda. Não assusta com a bagunça, porque no Instagram ele tem um objetivo de ensinar de um jeito diferente, né? Obviamente, uma aula dessa, a gente um pouco mais sério, mas no dia a dia, para quem me conhece, sabe que eu não sou tão sério assim, né, Rúbia? É isso aí. Então tá. Então vamos finalizar. Eu queria agradecer ao Augusto por ter, né, aceitado aí o nosso convite, ter feito essa aula, que foi bem esclarecedora. Obrigado também à Sobrafi pela parceria que foi feita junto com a Philips. Espero te ver mais vezes aí, Augusto, fazer mais coisas juntos. E é isso. Você quer falar alguma coisa, Augusto? Eu quero agradecer, né? Para mim é uma oportunidade ímpar na minha vida, minha carreira, tá participando de um evento científico com a Philips, com você, Rúbia, que eu tenho um carinho gigantesco, né? Com a Sobrafir, no qual eu sou sócio, enfim, e tá participando junto com o pessoal que está assistindo a gente aí. Eu tenho um prazer gigantesco em compartilhar conhecimento, né? Ontem foi meu aniversário, então, assim, parabéns. Muita felicidade, e participar de um evento como esse, confesso que é algo muito importante para mim, e eu sou muito grato ao convite que vocês fizeram. Obrigado a todo mundo que assistiu, obrigado a vocês que convidaram, e eu vou parar de falar, senão vai dar 9 horas da noite daqui a pouco. Então tá, pessoal, obrigada pela participação de todos vocês, tenham um bom restinho de semana, um bom fim de semana, e fiquem ligados aí, que já a gente traz mais palestras e mais temas interessantes aí no Philips Live. Obrigada a todos, boa noite.